Terça-feira complicada para quem depende do transporte público na maior cidade do país. A greve paralisa grande parte das linhas de trem e metrô que circulam na Grande São Paulo e antecipa um clima de polarização política das eleições municipais do ano que vem. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chamou a greve de ideológica e apoiada por partidos como o PSOL. O governador Tarcísio de Freitas foi na mesma linha e chamou a greve de política, ilegal, abusiva e criticou a falta de diálogo com o PSOL. Guilherme Boulos rebateu as declarações, disse que a intransigência do governo de Tarcísio é que causou a paralisação e denunciou contratos milionários e sem transparências do atual prefeito com aliados. E é com isso que eu abro a análise de hoje, dando nosso muito boa noite a ele, Vinícius Poit. Vinícius Poit, greve dos metroviários antecipa aí o clima de polarização? Boa noite. Boa noite, Leandro, Clarissa, Pedro, Magno, acabei de ver aqui na nossa televisão, e você que está acompanhando o Arena CNN. Você conseguiu acompanhar o Arena e está acompanhando mediante, inclusive, todo esse trânsito, esse caos que está a cidade de São Paulo, gente. É o fim da picada. Como é que pode antecipar uma eleição? De um lado o governador, de um outro lado o Partido Socialista aí, liderado pelo Boulos aqui na capital. Só que tem um outro lado que ninguém está vendo, que é o lado do cidadão, o lado daquele que foi afetado pela greve. Se eu sou governador de São Paulo, é rua, demissão, para ir para cima de quem está liderando uma greve ilegal, uma greve que desrespeitou uma decisão da justiça. E aí, meu amigo, é o que tiver de motivo para embasar, para ir para cima e demitir, rua, para grevista ilegal que desrespeitou a decisão da justiça. A população ficou refém, gente. 600 quilômetros de congestionamento na cidade, ponto facultativo na educação, na saúde. O que esses líderes sindicais, Apareceu dois caras lá, vocês me desculpem, mas a minha opinião é que aquela cena patética, 4h50 da manhã, olha, eu sou o líder, eu sou não sei o quê, estamos aqui no piquete. Que piquete? O que vocês vão dizer para quem não teve atendimento de saúde digno hoje, porque foi ponto facultativo decorrente dessa greve? O que vocês vão dizer para o seu Zé? Onde eu trabalho lá, o seu Zé chega, prepara tudo lá. Eu falei, cadê o seu Zé? Não chegou porque não conseguiu o transporte público. Rua, demissão, que o governador seja duro. E eu vou lembrar para vocês, para concluir essa fala inicial, Leandro, uma frase de um ilustre filósofo contemporâneo, não tão contemporâneo assim, que entende muito de greve de movimento sindical. E esse filósofo disse o seguinte: greve sem desconto de dias parados é férias. Greve não é férias, não. Que se desconte esses dias, que se demita quem puder demitir. Sabe quem disse essa frase? Greve sem desconto de salário é férias? Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu quero ver se isso vai ser cumprido. Que esses grevistas tenham desconto no salário. E que quem desrespeitou a medida judicial, rua. População não precisa e não merece ficar refém de um movimento grevista político, que nem pelos direitos dos trabalhadores eles pediram. Clarissa, a greve política, ou seja, o dia hoje foi um caos aqui em São Paulo. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Poit, Magno, Pedro aqui comigo, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, se ela não foi política, só se falou de política. Porque o que a gente viu aqui nos bastidores acontecer hoje, Leandro, foi de fato uma antecipação completa da eleição municipal do ano que vem. A mobilização ali de agentes públicos com base em um discurso pré-eleitoral foi assim, constante, tanto do lado do prefeito Ricardo Nunes ali, subsidiado também pelo time do governador Tarcísio de Freitas, inclusive por líderes bolsonaristas. E na outra ponta, Guilherme Boulos, que é pré-candidato do PSOL à prefeitura paulistana, ali com um reforço ali do seu partido, que acabou ali tendo até, que, segundo os aliados, quase sendo obrigado a se posicionar, dada a participação tão efetiva ali do partido dele em toda essa greve. Como a gente conversou, Leandro, ontem aqui, a greve está vindo com a bandeira de um combate às privatizações no Estado. E não
não com uma campanha salarial ou uma campanha por melhores condições para os trabalhadores, né? Aí vou citar assim, só um exemplo, né? Fábio Weingarten ali, ex-chefe da comunicação do governo Bolsonaro, que está participando ativamente da pré-campanha de Ricardo Nunes ali, veio com a frase de que, olha, greve que não discute salário vai ter efeito rebote. E a tendência é que tenha mesmo efeito rebote. Eu conversei com o prefeito Ricardo Nunes, ele veio com um discurso extremamente forte em relação a Guilherme Boulos, depois que Boulos postou nas redes sociais uma manifestação ali em defesa dessa paralisação, dizendo que o sindicato teria proposto uma catraca aberta, catraca livre como forma de protesto, mas que o governo de São Paulo não teria aceito essa proposta. E aí, do lado de Guilherme Boulos, muita confusão também, apuração aqui minha conjunta com meu parceiro aqui, o Pedro Venceslau, a gente viu ali uma divisão dentro da própria pré-campanha do PSOL, porque há gente ali, algumas pessoas que entenderam que isso poderia ter sido um tiro no pé, essa associação tão rigorosa de Guilherme Boulos com a greve, a partir do momento em que o deputado federal tem aí diante de si o desafio de fazer um posicionamento mais ao centro. Esse é só um resumo, Leandro, do que a gente conseguiu ouvir nos bastidores hoje, em todas as conversas que a gente teve a esse respeito. É uma politização completa de uma paralisação que interfere muito no dia a dia ali do trabalhador. O Pedro já quer falar, já boa noite. Já estava comigo o dia inteiro, a gente está desde as 8 da manhã, eu e o Pedro, em cima desse assunto. Assunto recorrente hoje. Não, teve uma novidade agora no final da tarde, que o PSOL e o PT acionaram o STF para tentar impedir a privatização da Sabesp. E aí eu conversei com lideranças do PT para entender se realmente para o Boulos é uma boa estratégia nesse momento abraçar a causa da greve dos metroviários e da greve das outras categorias aqui em São Paulo. Porque o movimento que o Boulos vinha fazendo era no sentido contrário, né? O Boulos vinha tentando se apresentar como um candidato mais moderado. Essa seria a única chance dele vencer a eleição no ano que vem. Ele é visto como um nome muito radical. Ele, inclusive, contratou como marqueteiro para fazer sua campanha no ano que vem o Lula Guimarães, que foi o mesmo que elegeu, olha só, o João Dória em 2016. Então, nesse esforço de tornar o Boulos mais moderado, apoiar a greve não ajuda muito. O que o PT disse e o PSOL também, primeiro, é inevitável para o Boulos apoiar essa greve, seria incoerente fazer um movimento no sentido contrário, até porque a primeira presidente mulher, né, do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que está na linha de frente da greve, ela é filiada ao PSOL. E é um quadro, inclusive, do grupo político do Boulos dentro do PSOL. Então, seria impossível para o Boulos seguir no outro caminho. Além disso, o PT e o PSOL, eles avaliam que o processo de privatização está se aproximando muito rapidamente de chegar à Assembleia Legislativa de São Paulo, sem que haja um debate público mais aprofundado. Ou seja, a população ainda não percebeu que esse movimento está acontecendo. Então, a ideia da greve seria chamar a atenção da população para a privatização. Ninguém ali, nem o mais engajado dos militantes do PSOL ou do Sindicato dos Metroviários, acredita de fato que o governador Tarcísio de Freitas vai amanhã fazer um decreto e dizer, olha, não vamos mais privatizar a Sabesp. E mais do que isso, né, os sindicatos defendem que sejam reestatizadas, né, que sejam devolvidas as estações que foram concessionadas. Isso absolutamente não vai acontecer. Bom, por fim, o governador Tarcísio de Freitas dobrou a aposta na privatização, tem feito um discurso cada vez mais forte nesse sentido e disse que, ontem, numa entrevista que eu fiz com ele, que a privatização foi aprovada nas urnas. Para finalizar aqui, os petistas questionam isso. Dizem que, na verdade, no ano passado, na campanha eleitoral, o Tarcísio primeiro defendeu a privatização, depois recuou, percebendo que esse tema não agradou muito aos eleitores e disse que iria estudar a questão se vencesse as eleições. Então, na verdade, agora, eles não estão só estudando, como está avançando a passos largos para aprovar esse projeto.